Vamos estudar vetores em um plano. Faremos uma pequena revisão da soma vetorial, a soma de dois vetores. Em duas dimensões, o comprimento da soma do vetor depende do ângulo entre os vetores que estão sendo adicionados. Tome como exemplo um vetor A que tem a sua cauda na origem e possui um comprimento, uma magnitude de 21,2 unidades, e seu ângulo com a horizontal vale 45 graus. Um segundo vetor pode ser adicionado ao primeiro vetor simplesmente colocando a cauda do segundo vetor na ponta do primeiro vetor. E esse vetor estou chamando de B e a magnitude dele vale 15 unidades. Então, ao clicar sobre o vetor A, eu tenho a magnitude do vetor A e o ângulo que ele faz com o eixo X. Ao clicar sobre o vetor B, eu tenho a magnitude do vetor B e o ângulo que ele faz com o eixo X, que nesse caso desse vetor B é igual a zero. A soma de dois vetores pode ser menor do que o comprimento de qualquer vetor original. Vejamos isso. Eu vou colocar o vetor soma. O vetor soma simplesmente sai da origem do vetor A e vai até a extremidade do vetor B. O vetor soma vale 33,5 unidades. Veja que o vetor soma é menor que a soma do vetor A com o vetor B. A ordem da soma é irrelevante, é comutativa. Quero dizer com isso que a soma de A mais B é igual à soma de B mais A. Vejamos um exemplo. Um vetor A, que não necessariamente está na origem, e que tem uma magnitude de 18 unidades e faz um ângulo de 33,7 graus com o eixo X. E um vetor B, que tem uma magnitude de 11,2 graus e faz um ângulo de menos 26,6 graus com o eixo X. O vetor soma desse vetor A mais B é este aqui. É um vetor de 22,5 unidades com um ângulo de 11,3 graus com o eixo X. Agora vejamos a soma de B mais A. Eu vou trazer o meu vetor B para qualquer ponto do espaço, o meu vetor A para uma outra posição no espaço, e vejamos agora que o vetor soma é o mesmo. Tem a mesma magnitude de 22,5 unidades e ainda faz um ângulo de 11,3 graus. Então, tanto faz somar A mais B quanto B mais A. A soma é a mesma, é irrelevante. O vetor mantém a mesma direção, magnitude e sentido. Mas a subtração de vetores não é comutativa. O vetor A menos B é diferente do vetor B menos A. Na verdade, o vetor A menos B é igual a menos o vetor B menos A. Eu vou deixar que você pratique nessa simulação. Vá no PhET, Colorado, abra essa simulação e mostre que a subtração de vetores não é comutativa. Podemos usar os princípios da adição de vetores para desenvolver um procedimento importante, que é a decomposição de um vetor em seus componentes. Assim como podemos adicionar dois vetores para formar um novo vetor, também podemos decompor, separar qualquer vetor em seus dois vetores componentes. Quero dizer que qualquer vetor A, como este é representado nesse slide, pode ser decomposto em vetores componentes AX e AY, ao longo dos eixos de um conjunto conveniente escolhido de eixos perpendiculares, chamado de sistema de coordenadas retangulares. À esquerda temos nosso sistema de coordenadas retangulares, o eixo X e o eixo Y, que também pode ser formado em quadrantes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Vamos trabalhar apenas como um quadrante. Vamos considerar um vetor A na origem do meu sistema de coordenadas e vou atribuir uma magnitude de 29,2 unidades para esse vetor, fazendo um ângulo de 31 graus com o eixo X. Os vetores componentes são as projeções desse vetor A nos eixos X e Y. Estão aqui representados. Então, este é o meu vetor componente AX e este é o meu vetor componente AY. O vetor A tem uma magnitude de 29,2 graus. Quais são os valores dos componentes vetoriais? O componente AX tem uma unidade de 25 unidades. O componente AY tem uma magnitude de 15 unidades. Se eu deslocar esse meu vetor A no espaço, veja que o meu vetor A não muda de direção, de sentido e muito menos de magnitude. E o mesmo acontece com seus componentes. Os componentes mantêm a sua magnitude e sua direção. Veja que a magnitude é 25 unidades para o AX e 15 unidades para o AY. Se eu mudo o tamanho do meu vetor A, os seus componentes também mudam de magnitude, podendo assumir valores negativos.
Por exemplo, agora, a magnitude do meu vetor A vale 15,8 unidades, o componente AX tem 15 unidades e o componente Y tem menos 5 unidades. Eu posso colocar esse meu vetor novamente na origem e os vetores componentes mantêm a mesma magnitude se o vetor A não muda. A regra para decompor um vetor é a seguinte: adicione um eixo com origem na cauda do vetor. Então, eu repeti meu vetor A e coloquei um eixo coordenado com a origem na cauda do vetor. Vou desenhar linhas da ponta do vetor aos eixos. Então, desenhei uma linha da ponta do vetor A paralela ao eixo X até interceptar o eixo Y. Vou desenhar uma linha paralela ao eixo Y a partir da ponta do vetor A até cruzar o eixo X. Essas retas paralelas determinam o comprimento dos componentes vetoriais. Agora eu vou trocar o meu vetor A pelos seus componentes. O vetor A ele tem uma projeção AY na direção do vetor unitário J, e o vetor A tem uma componente AX na direção do vetor unitário I. Os vetores I e J são a base desse sistema de coordenadas retangulares. O vetor A é a soma vetorial desses vetores componentes. Isto é, o vetor A é igual a AX na direção I mais AY na direção J. A decomposição de vetores depende do sistema de coordenadas que se está trabalhando. Nesse sistema de coordenadas x e y, existe um ponto P que é localizado em relação à origem por um vetor A. Esse vetor A ele é decomposto em seus componentes AX na direção I e AY na direção J, onde I e J são vetores unitários. Portanto, o meu vetor A ele é escrito como AX na direção I, mais AY na direção J. Eu posso escolher um segundo eixo de coordenadas, x', y', que está rotacionado em relação ao meu eixo coordenado original x e y. O meu vetor P não mudou de posição no espaço, de tal forma que o vetor A mantém a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma magnitude. Ao rotacionar o eixo coordenado, o meu vetor A não mudou. Por outro lado, as suas componentes vetoriais sim. Veja que o componente vetorial do vetor A ao longo do eixo x é a linha x, na direção I. E o meu vetor componente no eixo y' é a linha y na direção j. Comparando os vetores componentes ax', ay', aos vetores componentes originais ax e ay, vemos que a linha x e a linha y são diferentes. O componente a'x é maior que o componente ax. E o componente a'y é menor que o componente ay. O vetor A não mudou no novo sistema de coordenadas, mas os seus componentes sim. O vetor A agora ele é escrito em função de A'x na direção I, mais A'y na direção J. Posso considerar também um terceiro eixo coordenado rotacionado ainda mais em relação ao eixo coordenado x e y. O novo eixo coordenado estou chamando de x duas linhas e y duas linhas. Ele foi escolhido de tal forma que o vetor A original tem agora a direção do eixo x duas linhas. E não há mais a componente ao longo do eixo y duas linhas. O meu vetor A ele é escrito como A duas linhas x na direção I. Qual escolha do sistema de coordenadas funciona melhor depende do problema em questão. Nós vamos aprender a escolher um sistema de coordenadas adequado que simplifique a matemática. Nos eixos coordenados sem rotacionar e um pouco rotacionado, eu tenho dois componentes vetoriais, ax e ay, a linha x e a linha y. Mas no terceiro eixo que for rotacionado ainda mais, temos somente uma componente, a duas linhas x. Será que ele é mais conveniente para descrever um fenômeno físico? Então a lição que fica desse slide é que o vetor A é o mesmo em qualquer referencial, mas os componentes ax e ay depende da escolha desse referencial. As grandezas físicas que forem grandezas físicas vetoriais serão as mesmas em qualquer referencial que você escolher, em qualquer sistema de coordenadas. Contudo, os componentes dessa grandeza física vetorial vão depender dessa escolha do sistema de coordenadas. E uma escolha adequada do sistema de coordenadas pode facilitar ou dificultar a álgebra.
vetorial para tratar esse fenômeno físico. A decomposição de vetores é particularmente útil adicioná-los ou subtraí-los. Considere o sistema de coordenadas x e y, e um vetor A que localiza algum ponto no espaço. Esse vetor A pode ser escrito em função dos seus componentes vetoriais, ax na direção y e a y na direção j. Um vetor B é colocado na extremidade de A, de tal forma que esse vetor B pode ser escrito em função dos seus componentes, bxy mais byj. Repare no comprimento do vetor componente bx e do vetor componente by. O vetor soma é a resultante. Eu posso reescrever o vetor R em função dos componentes vetoriais ax, bx, ay e by. Eu devo somar os componentes x, ax mais bx na direção y, e devo somar os componentes y, ay mais by na direção j. Repare novamente o desenho, ax e bx. Note que os componentes ax e bx estão ao longo do eixo x. E ay mais by, repare no desenho, estão ao longo do eixo y. Eu posso dizer, então, que o meu vetor resultante R é o componente Rx na direção y, mais Ry na direção j, onde Rx é a soma ax mais bx e Ry é a soma ay mais by. Se cada quadrado vale uma unidade, qual o valor de Rx e o valor de Ry? Rx vai valer 4 unidades e Ry vale 3 unidades. Rx 1, 2, 3, 4, Ry 1, 2, 3. Enfim, o meu vetor resultante, o meu vetor soma, será 4i mais 3j. 4 unidades na direção do vetor unitário i, mais 3 unidades na direção do vetor unitário j. A decomposição de vetores também é útil para subtrair os vetores. Considere agora o vetor menos a. Esse vetor é o mesmo vetor do slide anterior, porém ele foi feito em menos a. Os seus componentes serão menos ax na direção y e menos ay na direção j. Repare que os componentes vetoriais têm sentidos contrários ao vetor do slide anterior. O vetor B mantém a mesma direção, magnitude e sentido no espaço. Ele é escrito como seus componentes vetoriais, bx na direção y, mais by na direção j. Isso permite calcular o vetor diferença. O vetor diferença, que eu representei como a variação desse vetor R, é o vetor B menos o vetor A. O meu vetor diferença será, então, a diferença dos componentes vetoriais ao longo do eixo x e as diferenças dos componentes vetoriais ao longo do eixo y. Ao longo do eixo x, eu terei o vetor mais bx menos ax. E ao longo do eixo y, eu terei mais by menos ay. Ou posso escrever que o meu vetor diferença será igual a ΔX na direção y mais ΔY na direção j, onde ΔX é igual a bx menos ax e ΔY é igual a by menos ay. Repare a magnitude do componente ao longo do eixo x. E repare o componente ao longo do eixo y. Se cada unidade vale uma unidade, quanto vale o componente ΔX e quanto vale o componente ΔY? Δx vale menos 2 unidades e o ΔY vale mais uma unidade. E esse vetor diferença está representado no meu eixo coordenado como um vetor laranja que está orientado menos 2 unidades ao longo do eixo x e mais uma unidade ao longo do eixo y. Portanto, esse vetor diferença pode ser escrito como menos 2 unidades na direção y mais uma unidade na direção j.